Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Então já vamos de imediato chamar o nosso convidado. Um minutinho aqui, rapaziada, vamos ver. Querido amigo Diego, me ouve? Opa, boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Obrigado pela atenção, tá? A gente tava aqui esperando o amigo entrar para falar conosco da Rádio Pachola. Seja bem-vindo aqui à Rádio Pachola, Diego Serri, nosso gerente executivo de futebol do Grêmio. Bom, primeiro agradecer, Diego, agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe que é um momento muito complicado. Na sexta-feira a gente combinou esse papo, né? E aí ontem tivemos um resultado que não foi lá o esperado, mas mesmo assim hoje o Diego esteve com a gente. Diego Serri, estaremos aqui no Papo Pachola, eu, Giovanni, também Leonardo Radaelli e Fabiola Tilly. E eu já encaminho para Fabiola, Diego, o primeiro questionamento que vai ser feito nessa noite. Lembrando, Diego, que é uma live muito interativa. A gente vai chegar aí provavelmente a mais de 1.000 pessoas, 1.000 gremistas aqui nos assistindo. Então eles também vão mandar algumas perguntas pra gente e a gente vai encaminhar aí pro amigo. Mas por gentileza, Fábio, a primeira questão ao nosso gerente executivo de futebol, Diego Serri. Boa noite, Fábio. Boa noite, Diego Serri. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Grêmio. E para começar, né, o questionamento agora, qual que é a avaliação que o senhor tem a respeito do atual momento do Grêmio? Certamente depois da atuação de ontem, vocês conversaram, né, se reuniram. Como é que está a análise que o Grêmio faz acerca disso? Bom, boa noite, prazer participar com vocês, poder interagir com os torcedores gremistas. Acho que a gente não pode se furtar num momento difícil também. Participar desse tipo de programa e, enfim, poder debater um pouco as ideias com o nosso torcedor e com vocês, até para poder explicar muitas vezes o que acontece dentro do clube, porque nem sempre o resultado de campo expressa o que vem acontecendo no dia a dia que a gente vivencia. E, primeiro, assim, a gente tem, lógico, e isso é muito óbvio, ciência de que os resultados não estão no patamar e na altura do que a gente precisaria ter com o Grêmio no início do Campeonato Brasileiro. Em que pese em outras competições nós estamos na Copa do Brasil avançando, na Sul-Americana, enfim, a equipe foi campeã estadual, mas a gente está em débito no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem equipe para fazer muito melhor do que isso. Agora, uma coisa pode ter certeza, que nós estamos dentro desse processo resgatando o bom futebol, e eu acho que essas performances são, sem dúvida, o ponto de partida para que os resultados aconteçam. Essa história de que o negócio é jogar mal e ganhar de qualquer jeito, isso não tem solidez, com o tempo despenca, né? E acho que a gente conseguiu nos últimos 2 jogos, especialmente, fazer partidas melhores, e é isso que vai nos levar aos resultados. Isso, em conjunto com um ambiente de muita seriedade, muito comprometimento, uma comissão técnica muito qualificada e realmente comprometida, e os atletas que fazem esse vestiário de muito caráter, isso é o que eu posso garantir para vocês. E por isso eu tenho certeza e convicção que nós vamos aos poucos, combinando isso tudo com um clube organizado e uma diretoria séria, nós vamos daqui a pouco começar a ter melhores resultados. Muito bem. O segundo questionamento da noite, por gentileza, Leonardo Radaelli, para o nosso executivo Diego Serri. Leonardo. Primeiro eu quero desejar para o Diego, né, boas-vindas ao Grêmio, que faça um bom trabalho no clube. E eu tenho uma pergunta que tem muitos torcedores falando do meio-campo do Grêmio, né? Até a gente analisando aqui as partidas do Grêmio. O Grêmio tá jogando de uma forma que tá jogando sem um armador de ofício. E aí tu olha pro elenco, a gente vê muito o Jean-Pierre, que é um jogador que tem essas características, e para no Jean-Pierre. A gente não vê nenhum outro jogador com essa característica. Na avaliação interna do futebol, o Grêmio vai na próxima janela de transferências buscar um meio armador, e até, já que eu falei do Jean-Pierre, eu pergunto, como é que tá a avaliação interna sobre esse jogador, sobre o Jean-Pierre?
Eu acho que muitas vezes essa questão ela passa sempre pelo nome do Jean-Pierre. Eu não estava aqui, mas pude acompanhar inúmeras vezes esse questionamento. O Jean-Pierre é um jogador muito inteligente e com muita qualidade técnica, e está à disposição, trabalhando, assim como outros que a gente tem com muita qualidade no meio de campo, e sempre no momento em que o nosso treinador, o Thiago Nunes, fizer a opção por um deles, a gente tem aí uma convicção de que eles podem dar o resultado. Nesses últimos jogos, por exemplo, a gente criou muito mais oportunidades, tivemos uma média de finalizações alta, se não me engano, 16 finalizações nesse último jogo. O jogo passado contra o Santos, acho que foi um jogo que a gente finalizou bastante, deu pouca oportunidade para o adversário, finalizamos mais que o dobro do Santos. E para você finalizar, especialmente quando você faz isso, você tem as finalizações de dentro da área, significa que você está criando também. Então, existem inúmeras formas de você criar oportunidades, e o importante é a gente ter no elenco características diferentes de atletas, para que o treinador possa usar de acordo com a necessidade de cada partida. Em relação à janela, a gente tem estudado muito o mercado, e eu sempre digo que a gente não pode dizer que o grupo está fechado num momento como esse, sendo que a janela ainda vai se abrir, e se aparecerem oportunidades e uma demanda dentro do elenco, a gente vai estar muito atento e sempre estudando o mercado para poder trazer, eventualmente, se necessário, algum atleta que de fato possa contribuir com o nosso elenco que já é qualificado. Perfeito. Diego, o meu questionamento é em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Porque no início do Campeonato Brasileiro a gente tinha a ideia de que seria, se não a principal prioridade do Grêmio na temporada, uma das maiores prioridades. Passaram-se aí algumas rodadas, mesmo com o Grêmio com 2 jogos a menos, isso é sempre importante ressaltar, o Grêmio está na lanterna e isso preocupa muito o torcedor. A avaliação interna, a diretoria do Grêmio ainda mantém a perspectiva de título desse campeonato, ou daqui a pouco o Grêmio começa a olhar o brasileiro com os outros olhos devido a esses pontos perdidos nas primeiras rodadas e mudar uma avaliação, mudando daqui a pouco o olhar para as Copas e tornar as Copas Sul-Americana e Copa do Brasil como prioridade a partir do segundo semestre da temporada 2021? Olha, é inegável que nós perdemos alguns pontos, e isso é complicado no campeonato de pontos corridos, mas na hora também que a gente conquista 2 vitórias, você sobe muito na tabela nesse início do campeonato. Eu acho que está muito cedo para jogar a toalha num campeonato como esse, com o elenco que o Grêmio tem, com as condições de trabalho que a gente tem, com a qualidade que a gente tem. O Grêmio vai sempre disputar e brigar pela ponta nas competições. Acho, inclusive, que a gente pode fazer isso em paralelo com todas as competições. Não precisamos, nesse momento, pensar em priorizar alguma coisa. Lá na frente, caso seja necessário, nós vamos analisar, estudar, mas hoje acho que isso não passa na nossa cabeça. O que passa, na verdade, é a gente se recuperar. No próximo jogo, sempre pensando no próximo jogo, começar a pontuar, conquistar as vitórias. E aí tem uma coisa que a gente usa muito no futebol, que é a da confiança. Acho que não é só no futebol, é na vida. A confiança é importantíssima, e uma vitória, ela traz essa confiança, o ambiente fica sempre mais leve, e a gente fala que uma vitória chama outra vitória. Uhum. E você tem que quebrar uma sequência negativa. A partir do momento que você vai quebrando essa sequência negativa e começa num ciclo de vitórias, as coisas vão acontecendo. E eu acho que está muito cedo para a gente querer falar alguma coisa do campeonato. Muita coisa ainda tem para acontecer, né? Sem dúvida. O torcedor aqui, a gente já tem muitas perguntas chegando. Muita gente, Diego, te parabenizando por aqui, dar a cara a tapa, né? Digamos assim, uma expressão, né? Nesse momento conturbado do Grêmio. E também, Diego, muita gente expressando um certo descontentamento com o trabalho do técnico Thiago Nunes. O amigo percebeu na coletiva ontem, né? Muitas perguntas
direcionadas ao trabalho do técnico Thiago Nunes. Eu queria saber, a gente está falando muito de avaliação interna aqui na entrevista, se o trabalho do Thiago Nunes, e tu mesmo ontem respondeu que não passava uma mudança drástica, né, no próximo jogo, tudo mais, mas tem digamos, um tempo para esse tipo de avaliação e mais, a avaliação do técnico Thiago Nunes, ela segue intacta como era lá no início, quando ele foi contratado? Usando muito esse termo da confiança que tu mesmo falou, a confiança ela segue intacta no trabalho do Thiago? Olha, assim, eu posso te dizer que o Thiago é um excelente treinador, a comissão técnica, tanto a que veio junto com o Thiago, é de muita qualidade, como a comissão técnica fixa do clube também. O Thiago está fazendo um trabalho que ainda faz 2 meses que chegou ao clube. Acho que a equipe teve uma arrancada rápida nas competições, conquistou o título estadual, ficou no momento de vamos dizer assim. E aí, assim, aconteceram alguns fatos e é chato às vezes soar como desculpa isso, mas aconteceram alguns fatos no meio desse tempo que quebraram um pouquinho a sequência do trabalho, que foi, infelizmente, com essa pandemia que a gente está vivendo, que está afetando a vida de todos, também no futebol, que são os seres humanos que acabam fazendo o futebol, né? Também somos vítimas dessa situação, mas eu não quero usar isso aqui como uma desculpa de jeito nenhum. Acho que a gente tem que assumir o mau momento que a gente está vivendo dentro de campo e trabalhar para melhorar. Então, não quero ser mal compreendido em relação a isso e não vou usar isso como desculpa. Estou dizendo na cronologia do que aconteceu, que quebrou um pouco o momento que a equipe vinha vivendo depois do título estadual. E agora eu enxergo que a gente está de novo entrando no trilho, assim, que a equipe vem rendendo de novo. Acho que a gente fez um bom jogo contra o Santos, fomos superiores e deveríamos ter saído com a vitória naquele jogo. Contra o Fortaleza, um jogo que a gente fez um primeiro tempo mais controlado, sem dar muita chance ao adversário, e no segundo tempo, depois da expulsão do Kahneman, no lance em que ele fez de tudo para evitar o gol, característica dele, né, um jogador de fibra, um jogador de raça que passa um espírito para a equipe inteira que poucas vezes a gente vê assim, né? Sim. Acho que é um identificado com o clube que não pode ser crucificado de maneira nenhuma por o lance daquele, inclusive talvez devesse ser cartão amarelo e não o vermelho, mas enfim, a partir dali a gente com um jogador a menos, isso fez com que o jogo ficasse mais aberto, um jogo mais maluco, com oportunidade para os dois lados. As duas equipes perderam o pênalti, a gente criou oportunidade mesmo com 10 contra 11 por 30 minutos, 35 minutos. E a equipe foi muito guerreira, foi muito brava. Se a gente faz aquele gol no fim, de novo. Acho que perdemos o contato com o Diego Serri. Diego, nos ouve? Alô? Diego Serri, rapaziada, ele está no hotel lá o Grêmio, que já está concentrado para a partida contra o Juventude. O Grêmio viaja amanhã, se eu não estou enganado, né? Talvez a Fábio saiba melhor, mas acho que amanhã o Grêmio viaja para Caxias. Amanhã à noite sai aqui de Porto Alegre rumo a Caxias. Isso aí. Então perdemos a conexão com o Diego Serri. É uma pena, cara. Tinha mais algumas perguntas aí, mas daqui a pouquinho ele deve estar de volta. Vou tentar reativar o contato aqui com o Diego Serri. Bom, a rapaziada tá mandando... Alô, Diego? Oi, tá conseguindo me ouvir? Agora sim. Deu uma travada aí no sinal. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Perfeito. A gente só... Agora voltou a imagem também. Perfeito. Feitoria. Diego, bom, por gentileza... Joia. Tu falava do Kahneman, da questão que poderia ter sido aplicado um amarelo, dentro da pergunta também do Thiago Nunes, que tu já tinha elucidado. Isso, e aí acho que o jogo ficou meio atípico, um jogo meio maluco, com um jogador a menos, e a gente precisando vencer dentro de casa, tinha que atacar e ia ficar um pouco exposto aos contra-ataques, e acho que as duas equipes criaram oportunidades, a gente
até algumas boas oportunidades para fazer o gol, e ainda tivemos o pênalti, e o Diego Souza é um atleta que vem sendo decisivo e seguidamente fazendo gols, inclusive de pênalti também, vai acontecer em algum momento de perder também, então a gente não pode individualizar nunca e colocar a responsabilidade em A, B ou C. Acho que nos momentos difíceis e nos bons momentos a gente tem que se comportar como grupo, e o futebol é um esporte coletivo. Então, eu acho que, no geral, nós fizemos 2 boas partidas. Nesse momento, o que todo mundo quer é que a gente ganhe os jogos. Não adianta dizer aqui que fez uma boa partida se a gente não ganhou, mas é que o caminho para você ganhar passa por jogar bem. Isso não tem a dúvida. E eu vejo que a gente está entrando nos trilhos novamente. Eu vou fazer mais uma, Rada, e depois eu vou te encaminhar, porque hoje, Diego, na parte da imprensa gaúcha, ela se pegou, e até foi um questionamento levantado aqui pelo nosso telespectador Fernando, ela se pegou surpresa pelo fato de ontem tu ter dado a coletiva após o empate contra o Fortaleza, sem ter tido uma apresentação oficial. Isso já era um planejamento do clube? Como é que foi essa combinação? Porque muita gente se surpreendeu, o Diego Serri na coletiva e sequer havia sido apresentado, embora, né, Diego, isso é importante frisar, já havia dado algumas entrevistas semana passada para algumas rádios, mas explica um pouquinho pra gente como é que foi esse processo, porque de certa forma causou um estranhamento em parte da imprensa. Não, eu cheguei ao clube no momento em que os jogos estão acontecendo, a necessidade maior é de trabalho do que propriamente ficar me apresentando e falar sobre mim. Acho que eu vou ter bastante oportunidade disso. E o clube já tinha publicado no seu site oficial, na sua página, a minha vinda, e a partir daí apareceram algumas entrevistas em que eu já falei um pouco sobre o meu trabalho, o trabalho do clube, e assim como está fazendo hoje, e após o jogo eu acabei indo para a coletiva, mas isso foi muito normal, não foi nada para a gente estranhar muito, foi um processo natural, nós estamos trabalhando no dia a dia, e a própria apresentação foi a publicação no site do clube. Depois, já com o passar dos dias, naturalmente as entrevistas começam a acontecer e o torcedor vai tendo mais oportunidade de me conhecer um pouco. Muito bem. Leonardo Radelli, por favor. Diego, algumas informações da tarde deram que o Cortez poderia estar indo para o Bahia. O Grêmio negocia o Cortez no momento? Não teve nada com o Bahia. É até interessante a sua pergunta, porque como o último clube que eu fiquei foram 5 anos no Bahia, e pode parecer que teve alguma coisa por eu ter saído de lá em relação a oferecer o Cortez, mas não houve nada, nenhum contato em relação ao Cortez, isso é o que eu posso garantir para você. Fabiola Tille, temos também uma pergunta pro Diego Serri. Sim, então, Diego, muitos torcedores até aqui no chat da live estão questionando a respeito de contratações. Como é que o Grêmio está agindo neste momento em relação a isso? Existem algumas peças, algumas posições que o Grêmio acaba dando um cuidado maior no mercado, até mesmo no mercado brasileiro, sul-americano, ou o Grêmio realmente vai esperar até agosto para abrir a janela? A prioridade no clube é a janela, e essa janela a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e calma, porque ela vai demorar um pouco para abrir, mas isso não significa que nós não estejamos trabalhando em relação a contatos, a estudar os nomes adequados, discutir com o treinador, com a diretoria. A gente vem fazendo isso para que quando a janela abrir, a gente possa agir no mercado se for necessário. Agora, tem um outro lado também que é importante, que nós estamos aos poucos também ganhando reforços internamente, né? Sim. Um deles até o próprio Douglas Costa, que, a meu modo de ver, por exemplo, ontem já teve uma participação muito boa, acho que já conseguiu retomar um nível competitivo e realmente mostrou, além da qualidade que a gente sabe que ele tem, mas mostrou essa competitividade,
essa gana de ganhar e participou muito do jogo. Então, você vê que as coisas vão acontecendo também internamente. Jogadores que vão ganhando ritmo de jogo, alguns como o Douglas estão começando nesse processo, alguns que voltaram de lesão ou de Covid que estão também retomando as melhores atuações. E eu acho que o elenco do Grêmio é qualificado. Hoje, em função das derrotas, sempre a solução é o que está de fora, não o que está dentro, né? Isso é natural, é compreensível, mas eu acredito que a gente ainda vai dar uma resposta boa também com o nosso grupo. Leonardo Radaeli. Diego, ontem o Chapecó foi muito bem, pegou um pênalti, o Breno vive um período de isolamento até por ter positivado por aquela doença, né? O Grêmio ainda busca um goleiro no mercado ou está bem servido com os 3 jovens que tem? Olha, hoje não é a prioridade. O futebol, quem fala a verdade do futebol é o campo, né? Não somos nós falando aqui, mas é o campo. E, como você disse, o Chapecó fez uma partida boa, o Breno também vem vindo bem. Enfim, a gente hoje acha que está bem servido de goleiros e a nossa expectativa é que eles continuem evoluindo, porque o jovem tem que jogar para poder ter a oportunidade de evoluir. 8 da noite, 31 minutos, já encaminhando o encerramento da entrevista com o Diego Serri, gentilmente nos atendendo aqui na Rádio Pachola. Eu pergunto, Diego, tem muitas questões aqui a respeito de Pedro Lucas, nosso jovem meio armador, que surgiu bem ali no início do ano, jogando o Campeonato Gaúcho, fazendo alguns gols. Tem alguma situação envolvendo o Pedro Lucas? Esse jogador está treinando? Como é que está a situação do meia Pedro Lucas? Até porque essa é uma posição também que está sendo bastante debatida pelos torcedores, grande parte dos torcedores ali, a meia cancha do Grêmio, o armador. Situação do Pedro Lucas, por gentileza. Pedro Lucas é um atleta jovem de muita qualidade que está treinando no elenco, incorporado a equipe normalmente e vem trabalhando à disposição e acredito que, como todo jovem, por esse período também de adaptação na equipe profissional e vai ser usado no momento em que o treinador achar que é a oportunidade correta. Eu queria também aproveitar para mandar um recado, como você disse que a gente está praticamente encerrando a entrevista. Claro, se for por favor. Que é um recado também para o nosso torcedor, e é muito difícil nesse momento encarar que a gente está passando por esse processo de transição da equipe, um processo em que a comissão técnica vem colocando também algumas ideias. Nós enfrentamos alguma dificuldade, claro, começamos o brasileiro muito abaixo do que era a expectativa e do que deveria ser, mas que a gente possa dar um pouco de crédito nesse momento aqui, para retomar, né, em conjunto com o nosso torcedor, retomar as vitórias aos poucos, porque a gente sabe que esse grupo tem qualidade e tem muito caráter, né? São pessoas comprometidas, são atletas comprometidos que fazem parte desse elenco do Grêmio. É um vestiário muito forte, eu cheguei e tenho bastante vivência de vestiário, e pude observar assim, que existe uma energia muito positiva, muito boa, todo mundo realmente comprometido, e eu tenho certeza que nós vamos daqui a pouco viver dias melhores. Então, é natural que a torcida hoje esteja chateada, que inconformada com o começo, mas nós vamos ter que de alguma forma deixar para trás, principalmente aqueles 3 primeiros jogos do campeonato, onde houve as derrotas, e a partir desses últimos 2 jogos e caminhando para uma evolução, a partir disso, tirar um pouco aquele peso e ir ganhando corpo no campeonato, conquistando as vitórias, os resultados e subindo na tabela. Muito legal, muito importante, né, esse adendo do nosso executivo de futebol, Diego Serri, a quem eu já quero de maneira imediata agradecer ao Vitor Rodrigues, né, nosso assessor de imprensa, e toda a turma lá também, o Igor Pova, que foi responsável por outras entrevistas aqui no programa há cerca de 2 semanas atrás. Então, todo esse pessoal da assessoria do Grêmio que nos ajuda aqui com os convidados
do clube. Diego, primeiramente te agradecer, também em nome de muitos torcedores aqui da live, parabenizar por estar, mais uma vez vou falar aqui, isso é importante, estar dando a cara a tapa nesse momento, e saiba que a Rádio Pachola está sempre aberta aqui, disponível para a gente conversar sobre o momento do Grêmio, e tomara que numa próxima a gente consiga, né, estar num melhor momento do que esse que nos encontramos. Muito obrigado, viu, Diego? Eu que agradeço, prazer participar com vocês. A gente vai mantendo esse contato e na próxima, com certeza, vamos estar numa situação já melhor e vamos poder ter outros assuntos para debater. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, boa noite. Forte abraço, boa semana. Aí então, rapaziada, Diego Serri, nosso executivo de futebol, falando num momento, olha, um momento que bem complicado, mas expressou aí algumas opiniões, falou sobre... E aí, mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem, esses são os cortes do Papo Pachola, mas claro, né, acima de tudo, deixa teu like, te inscreve no canal e se curtiu, comenta, mas comenta na elegância, né, sem xingamento, por favor. Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.